Como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem, os familiares, que continuem também se cuidando, tudo é muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre frases como tá surdo, infeliz? Esse aí tá perdido igual cego em tiroteio. Ou então, mas é muito retardado. Ou, desculpa de aleijado é muleta. Ou então, não deu uma de João sem braço. Vocês já usaram algumas dessas frases? Esse tipo de frase tem nome e se chama capacitismo, ou então linguagem capacitista. E este é o assunto de nosso encontro de hoje com cidadania. Como a linguagem do dia a dia pode ofender pessoas com deficiência? Essas frases que falei são alguns exemplos da linguagem capacitista, ou então chamado capacitismo. Vocês já ouviram falar? Capacitismo é a discriminação com base na deficiência. Ela pode ser pessoal, ou seja, um xingamento direto, sistêmico, que se refere à desigualdade que pessoas com deficiência vivenciam como resultado de políticas e de leis, ou seja, a não inclusão, e a dificuldade do ir e vir no dia a dia também, ou o indireto, que é através dessas frases que nós usamos. E na maioria das vezes, as pessoas que falam essas frases não têm a intenção de ofender alguém, em geral. Elas não têm ideia do que estão fazendo é algo nocivo. Mas para pessoas com deficiência, essas expressões comuns podem ser microagressões. E a partir de agora, como seres conscientes que nós somos, vamos evitar essas expressões. Por exemplo, não se faça de surdo, mostra que a maioria das pessoas associa a surdez com a ignorância intencional, mesmo que não seja conscientemente. Então, uma série de frases como nós falamos, né? Nossa, mas é muito retardado. Situações assim, ou fica pagando demência. Isso tudo tem nome, que é o capacitismo, e a gente vai aprendendo então a não mais usar isso no dia a dia. Então vamos lá. É capacitismo quando? Se formos olhar esse histórico, em 2016, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado mundialmente todo dia 3 de dezembro, um grupo de amigos com deficiências físicas se uniram para criar a hashtag É Capacitismo Quando, com o objetivo de dar força para o debate. A partir de relatos sobre atitudes cotidianas que caracterizam a lógica capacitista que nossa sociedade está acostumada a enxergar a deficiência como exceção, condição a ser superada ou corrigida, e não como diversidade e valorização do respeito às diferenças. Em reportagem da BBC News de maio de 2021, Sara Novi ela nos diz o seguinte: gosto de ser surda, gosto do silêncio, assim como da rica cultura e da língua que a surdez me proporciona. Quando vejo a palavra surdo publicada, me vem à tona um sentimento de orgulho pela minha comunidade. É algo que fala comigo, como se eu estivesse sendo abordada diretamente, como se chamasse meu nome. Então sempre dói quando sou lembrada de que para muitos a palavra surdo tem pouco a ver com o que mais amam. Na verdade, suas conotações são quase sempre negativas. Por exemplo, na imprensa do mundo todo não é raro ler que determinado governo ou autoridade se fez de surdo. Então, este tipo de linguagem capacitista que discrimina pessoas com deficiência e infelizmente é onipresente em bate-papos, embora possa parecer insultos ou exclamações casuais, ainda assim causam danos. E não é um problema pequeno. Cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, 15% da população global, tem algum tipo de deficiência documentada. No Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE e revistos essas informações em 2018, quase um quarto da população declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas, quer dizer, enxergar, ouvir, caminhar ou até mesmo subir degraus, ou possuir deficiência mental ou intelectual. A incidência é semelhante nos Estados Unidos e no Reino Unido. Usar uma linguagem que equipara a deficiência a algo negativo pode ser problemático de várias maneiras. Em primeiro lugar, essas palavras oferecem uma imagem imprecisa do que realmente significa ser deficiente. Rotular como surda as enquadra como passivas e também é um estado involuntário.
Essas imagens que vemos nesses cartoons é do cartunista Ricardo Ferraz, que é um artista brasileiro que utiliza ilustrações críticas e representativas para trazer à tona a temática da inclusão das pessoas com deficiência. Então a gente vê, depois vocês vão olhar com calma, ilustra muito bem. Ele faz um trabalho muito interessante. E aí fica a pergunta que é para nossa reflexão. Se o capacitismo é tão prejudicial, por que então ele é tão comum? A gente pode responder, não existe uma resposta fechada, mas a gente pode pensar que ficou como qualquer gíria, porque ele foi ganhando popularidade. São expressões que foram se tornando casuais no nosso dia a dia, mas agora a gente já tem consciência de que isso ofende outras pessoas. Eu confesso que às vezes uma ou outra, às vezes a gente escuta ou reproduz também, mas agora não mais. Eu vou procurar tirar do meu vocabulário do dia a dia essas expressões, porque as pessoas as repetem porque as ouvem de outras. E uma imitação que aparentemente sugere um uso sem discernimento. A linguagem capacitista, ela incentiva uma cultura de segregação. Ela define, exclui e marginaliza as pessoas. Então a gente vai buscar desconstruir essas estruturas capacitistas, observar as nossas próprias expressões que usamos usualmente. A linguagem ela está em constante mudança e vamos percebendo que nossa linguagem está repleta de expressões preconceituosas. Então é isso que a gente vai buscar tirar, nos tornando pessoas conscientes do nosso vocabulário. Então nós precisamos sempre falar de representatividade e sem capacitismo. Então por hoje é só. Gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acharam. A gente tem que trocar ideias. Se algumas, eu coloquei exemplos de algumas expressões capacitistas, vocês lembram de algumas outras? Então é isso. Um excelente final de semana a vocês. Continue se cuidando e lembrando sempre: vacina sim, vacina é vida.